Bom dia, queridos amigos, e podemos realmente chamá-los amigos. Bom dia a todos que se encontram aqui no Grupo Espírita Mensageiros da Paz, e bom dia aos que nos assistem de seus lares. É uma alegria muito grande recebê-los aqui, quer de forma presencial ou de forma online, nesta data tão importante. Hoje o GEM Paz comemora 71 anos. 71 anos. E foi justamente em 1º de maio de 1951 que se reuniram aqui em Apucarana um grupo de homens com visão além do seu tempo, para formar aquele que seria o primeiro núcleo espírita da cidade. Tendo à frente o confrade João Leão Pita, foi formada a diretoria provisória do Centro Espírita de Apucarana, tendo como presidente Antônio Maria Rodrigues. Em 1953, o Centro Espírita de Apucarana passa a se denominar Centro Espírita Mensageiros da Paz. E em 1960, passa a se chamar definitivamente Grupo Espírita Mensageiros da Paz, o GEM Paz. Desde 1951, quantos trabalhadores já não contribuíram para esta casa? Quantos frequentadores já não se alimentaram de bênçãos aqui distribuídas? Quantas pessoas, assim como eu, não tiveram as suas vidas transformadas pela doutrina espírita aqui divulgada? 71 anos, uma casa jovem, cheia de vida, mas com muito, muito trabalho ainda pela frente. Em nome de todos os nossos trabalhadores de ambos os planos, muito obrigada por estarem conosco. Obrigada ao amigo Vitor Hugo, que tão prontamente atendeu o nosso convite para proferir a palestra de aniversário do nosso centro. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu não vou me lembrar o evento, mas vinha para Apucarana o presidente da Federação Espírita Brasileira. E por um problema de voo ele não conseguiu chegar. No dia, o que faremos? Cancelamos? O que nós fazemos? E aí, como que nada por acaso, vem a intuição de um nome, de uma pessoa muito querida, chamada Vitor Hugo. E nós o convidamos. E ele, no dia, aceitou. E fez uma das palestras mais lindas que eu tive a oportunidade de ouvir e de sentir. Então, realmente, quando o trabalhador está pronto, ele é ajudado e amparado. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu gostaria de chamar o nosso vice-presidente, Rogério Forner, para fazer a prece inicial para todos nós. Bom dia, amigos. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, Tu que conheces e sonda os nossos corações, sabe das nossas necessidades, das nossas alegrias, das nossas angústias. Também o sabe, Senhor, que todos nós intencionamos mudanças, e é por isso que aqui estamos, Senhor, em data tão especial, para juntos celebrarmos com o plano espiritual os trabalhadores incansáveis da Tua seara, Senhor. Aqui estamos para nos juntarmos a eles, reforçarmos os nossos propósitos para seguir adiante. Obrigado, Mestre amado, por cada coração que encontrou esta casa e, a encontrando com certeza, encontrou amparo, auxílio,
consolo ao seu coração, orientação para a sua vida, propósito novo de seguir. Agradecemos a todos os trabalhadores do plano físico e espiritual. E hoje também agradecemos e pedimos em favor do nosso irmão, que falará em teu nome, para abrilhantar este momento. Agradecemos então infinitamente a Deus, ao plano espiritual, que possamos ter um excelente momento. Que assim seja. Então vamos à apresentação do nosso amigo e palestrante. Vitor Hugo Freitas de Almeida, vinculado à Associação Espírita de Maringá, AMEN, atuando como expositor, palestrante da doutrina espírita, atendimento fraterno pelo diálogo, aplicação de passes, grupo mediúnico, coordenador de grupos de estudos. Coordenador do setor de comunicação social espírita da Associação Espírita de Maringá, AMEN. Foi presidente da 7ª União Regional Espírita, URI, com sede em Maringá por 2 gestões, de 2014 e 2018. Atualmente é coordenador da área de comunicação social espírita da 7ª URI e palestrante pela 7ª URI. Participa como representante da doutrina do movimento espírita no GDI, Grupo de Diálogo Interreligioso em Maringá, que congrega 11 segmentos religiosos. Profissionalmente, trabalha na Caixa Econômica Federal. E o tema escolhido para essa manhã tão especial será Amar e Servir Mais. Muito obrigada, Vitor Hugo. Passo a palavra. Bom dia a todos. Votos de muita paz. Nós gostaríamos, inicialmente, deixar registrado nosso profundo agradecimento pelo convite que nos foi feito, que muito nos honra, para poder estar aqui participando deste evento, desta atividade, que tem uma significação especial. Quando uma instituição comemora os seus 71 anos de fundação, é um momento sublime para os trabalhadores dos 2 planos. Então nós queremos, em primeiro lugar, também agradecer aos trabalhadores do plano espiritual. Alguns nomes foram registrados aqui, mas todos, com toda certeza, dedicaram horas preciosas dos seus dias e adubaram a seara com muito suor, talvez com muitas lágrimas, para nos oferecer, para nos ofertar a casa como hoje se encontra, com toda essa estrutura maravilhosa que nós, ao adentrarmos ali aos portais, já sentimos a paz, a harmonia. Então, nosso muito obrigado a esses trabalhadores das primeiras horas, os pioneiros, os sustentáculos da instituição, que com certeza continuam nesse momento a nos amparar e a nos envolver com muito carinho e com muito amor. Nosso agradecimento agora aos trabalhadores desta hora. Agradecemos profundamente a nossa amiga Gisele, ao Rogério, que conduziu a prece harmonizando de forma tão bonita esse ambiente. Agradecemos a Tânia Caldeira, presidente da 6ª União Regional Espírita. Agradecemos a todos os trabalhadores da casa, todos os frequentadores, e agradecemos a todos que nos acompanham nesse momento, por intermédio desse canal. Que tenhamos uma manhã de reflexões e possamos relembrar os ensinamentos de Jesus. A mensagem mais importante que o mundo conheceu até hoje e que está ecoando, reverberando
através do tempo, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Então ela tem a mesma significação hoje, quando Jesus proporcionou os ensinamentos sublimes àquele tempo. E não tenhamos dúvida, os ensinamentos de Jesus são para nós hoje. Então devemos sempre nos perguntar: o que essa mensagem representa para mim hoje? Em nossas vidas, no nosso dia a dia, em todas as nossas atividades, o que a mensagem representa para mim neste momento? Porque a mensagem de Jesus é para nós, no momento em que nós estamos a recebendo, a interpretando e, acima de tudo, procurando vivenciá-la, porque esse é o aspecto mais importante da mensagem de Jesus. O tema das nossas reflexões para essa belíssima manhã de domingo, feriado, dia do trabalho, que representa uma bênção para todos nós trabalhadores, seja no campo profissional, sejamos nós os trabalhadores da seara de Jesus, da doutrina espírita, mas como toda ocupação útil é trabalho, conforme nos esclarece a espiritualidade em O Livro dos Espíritos, é o dia de todos nós. Possamos aproveitar este dia, este momento, e possamos sempre trabalhar mais, servir mais e amar mais. O espírito Humberto de Campos, na obra Contos desta e d'Outra Vida, nos traz um capítulo que nos remete a profundas reflexões a respeito de um ensinamento tão nobre e tão sublime. Abrimos um pequeno parênteses antes de adentrar ao conto de Humberto de Campos, para relembrar a narrativa evangélica de João. E é interessante porque ele vai acabar a sua narrativa no capítulo 21, versículo 25, nos dizendo que se tudo aquilo que Jesus falou, se tudo aquilo que Jesus ensinou, pudesse de alguma forma tentar ser colocado em um livro ou registrado, não seria possível, porque nem todos os livros que existem no mundo iriam comportar tudo aquilo que Jesus falou e tudo aquilo que Jesus registrou. Nós temos nas narrativas evangélicas os ensinamentos, as vivências que constituem para nós o código de moral superior para adotarmos em nossa vida em todos os momentos. Mas tantas outras situações houve em que o mestre ou ensinou, ou como diz o espírito Joana de Ângeles, numa obra que nós temos grande apreço e gostamos muito, chamada Dimensões da Verdade. No 2º capítulo, ela vai dizer os não ditos e os não feitos de Jesus, que tudo aquilo que Jesus também não disse e não falou tem uma significação tão grande como aquilo que ele disse e como aquilo que ele vivenciou. Então, se nós formos pensar tudo aquilo que Jesus ensinou, falou, ou que não falou, os seus momentos de ensinamento no silêncio, se tudo isso fosse tentado colocar em livros, nem todos os livros que existem em todo o mundo iriam comportar todos esses ensinamentos. Mas tudo aquilo que foi falado por Jesus está gravado nos arquivos da espiritualidade. Nada se perdeu.
Então, quando vêm companheiros que, tendo acesso a esses arquivos, vão resgatar ensinamentos, fatos do cotidiano, que, embora não estejam registrados nos evangelhos, têm uma significação também especial. É o que aconteceu com o nosso repórter de além-túmulo, o extraordinário espírito Humberto de Campos, que nos apresentou obras notáveis. A obra Boa Nova é uma obra para nós termos como livro de cabeceira, analisando os ensinamentos, as vivências. Mas então é nesta outra obra, Contos desta e de outra vida, que ele vai, num capítulo intitulado Amar e Servir Mais, nos trazer um desses momentos de Jesus, tão significativo, tão expressivo, tão extraordinário. Então conta o espírito Humberto de Campos que Efraim ben Assef, um chefe militar de Israel, sabendo que Jesus fora recepcionado com grande alegria naquele domingo, ele estava na cidade de Betânia visitando seus amigos e depois dirige-se à cidade dos profetas, a cidade de Jerusalém, e ao adentrar na cidade, ele é recepcionado de uma forma efusiva, com muita alegria por parte de todas as pessoas. E para homenageá-lo, as pessoas, muitas, tiravam as suas vestes, os seus mantos, e colocavam à beira do caminho para que ele pudesse passar. Muitas cortavam galhos, folhas das palmeiras ou de outras árvores para fazer como se fosse um tapete para recepcioná-lo com tanta alegria. Este episódio é conhecido até os dias de hoje como Domingo de Ramos. Mas foi um momento difícil, porque Jesus sabia que aquela seria a última vez que ele adentraria a cidade de Jerusalém. Porque nos próximos dias ele seria condenado sem apelação, num julgamento vil, venal, e condenado à pena máxima, para na sexta-feira já retornar ao plano espiritual. Mas então Efraim ben Assef, sabendo que Jesus fora recepcionado de forma tão alegre, foi procurá-lo. Porém, a sua intenção não era obter do mestre os ensinamentos sublimes. Então ele começa o diálogo dizendo: Senhor, eu venho procurá-lo na condição de quem não é, na condição de quem tem plena consciência que a justiça divina se aplica todos os dias a todas as pessoas. Eu não desconheço essa situação, mas eu o procuro, mestre, para poder me instruir, para poder me melhorar, para que eu possa então realizar aquilo junto ao povo que eu sei que preciso realizar. Era um chefe militar, mas imaginemos Jesus, que nos conhece profundamente, a todos nós, pelo nome. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. O bom pastor, que conhece todas nominalmente, e ao ver aquela pessoa diante de si, detectou as suas intenções. Um chefe militar precisa de apoio para um levante, para os seus objetivos, poder expulsar os romanos dominadores, que tanta dor, que tanto sofrimento causavam aos israelitas, aos nossos irmãos. Um povo muito sofrido, já havia passado por 2 grandes cativeiros, e todo o processo de escravidão é muito humilhante, é muito sofrido, muita dor, muitas angústias. E o que era então infligido ao povo de Israel, os israelitas, as províncias todas, era muito difícil. Então, esse chefe militar tentou buscar o apoio de Jesus para um levante, para uma revolta, para tentar expulsar os dominadores.
E o diálogo que ele mantém com Jesus é muito interessante. Senhor, como devemos proceder diante do orgulho que entrava todos os caminhos, que dificulta todas as situações? Como devemos proceder diante dos orgulhosos e também diante dos vaidosos, Senhor, onde o poder obscurece todo o entendimento e trazem tanta dor, tanto sofrimento? Como devemos nos portar, Senhor, diante dos orgulhosos e dos vaidosos? Jesus pousa sobre ele o seu olhar sereno, de paz, de harmonia que lhe era peculiar, e diz: nesses momentos, meu irmão, nós precisamos de mais humildade, ser mais humildes e servir cada vez mais. Talvez não fosse a resposta que o chefe militar quisesse ouvir, mas ele continua nas suas indagações: mas, Senhor, e diante da maldade das pessoas, se nós, ao sairmos de nossos lares, o mal nos espreita à porta, pessoas que nos querem mal, que nos fazem mal, como devemos agir diante da maldade que existe no mundo e dos maus? E Jesus olha para ele e diz: diante da maldade e dos maus, nós precisamos de mais amor e servir cada vez mais. Mas, Senhor, e agora diante da palavra ofensiva, aquelas pessoas que chegam até nós, nos injuriam, nos caluniam, falam impropérios de mais variada ordem, como nos portar diante dessas pessoas que tanto mal nos causam ao nos atacarem verbalmente, ao nos agredirem verbalmente? Como devemos nos portar diante dessas pessoas? E mais uma vez Jesus olha para ele com a tranquilidade, com a paz, e diz: diante dessas situações, das palavras ofensivas, dos caluniadores, daqueles que se injuriam, daqueles que utilizam mal as palavras, nós precisamos de mais brandura e servir cada vez mais. Mas, Senhor, e diante das pessoas que agora já não nos agridem mais com palavras, mas nos agridem fisicamente, às vezes de forma tão cruel, de forma tão violenta, que chegam a levar-nos ao sangue, como agir, Senhor, diante dos agressores? Diante dos agressores e diante de toda a agressão que o mundo proporcionar, nós precisamos de mais paciência e servir cada vez mais. Agora já exasperado, Efraim ben Assef, porque não encontrar respaldo às suas intenções, aos seus intentos, agora já exasperando-se, diz: mas, Senhor, e se essas mesmas pessoas adentram as nossas casas, roubam os nossos haveres, aqueles conquistados com tanto suor, com tanto esforço, com tanta dedicação, expoliam-nos? O que fazer diante da pilhagem cruel? Como agir diante dessas situações? E Jesus olha para ele e diz: diante da pilhagem, diante do furto, diante do roubo, nós precisamos de mais desprendimento, mais renúncia e servir cada vez mais. Agora, já completamente descontrolado, o chefe militar diz: mas, Senhor, e diante das pessoas que nos tiram a vida, adentram em nossas cidades, em nossas aldeias, e de forma cruel e vil, matam as crianças, as pessoas de idade, as mulheres, os indefesos. Como agir diante desses agressores, desses assassinos? Diante dessas situações,
nós precisamos de mais perdão e precisamos servir cada vez mais. Senhor, eu não entendo o que o Senhor quer dizer com servir cada vez mais, porque todas as situações que eu te apresentei foram ofensivas, foram lesivas a nós ou àqueles que conosco convivem. Como agir servindo diante de todas essas situações? Mas, meu irmão, tu mesmo disseste, quando aqui chegou, que não desconhece a justiça divina que impera em todos os caminhos do mundo, proporcionando a cada um aquilo que é seu. Então nós, convictos de que a justiça divina está direcionando os nossos caminhos, nós precisamos fazer a parte que nos compete para que haja a implantação do reino de Deus aqui na terra. E não poderá ser de outra forma que não amando, perdoando e servindo cada vez mais. Ele ficou tão irritado com essa resposta que coloca novamente o seu manto às costas e vai embora, sem sequer se despedir de Jesus, que permanece nas situações que lhe eram peculiares, com toda a tranquilidade, com toda a paz, com todo o entendimento, com toda a serenidade. Os dias seguem-se e nas próximas horas, 4 dias depois, Jesus, depois de ter feito as suas orações no Getsemane, no Monte das Oliveiras, no horto, no Jardim das Oliveiras, percebe que uma turba, uma pequena multidão, provocando grande alarido, vozerio, vem ao seu encontro. Mas, na verdade, estava indo de encontro a Jesus, porque os seus intentos e intenções era para prendê-lo. E junto, então, com aquelas pessoas que vieram para o prender, estava Efraim ben Assef. E ele então pede que Jesus distenda as suas mãos, e quando ele o distende, ele começa a passar as cordas de couro em formas de algemas, amarrando-o para levá-lo como se fosse um salteador comum. Mas naquele momento sarcástico, olha para Jesus e diz: e então, Galileu, como agir diante dessa situação agora? E Jesus olha nos olhos dele, olhando nos olhos como se olhasse no íntimo da alma, e diz: meu irmão, diante dessas situações, nós precisamos compreender mais, perdoar mais, ter mais brandura, ter mais paciência, ter mais humildade, ter mais amor e servir cada vez mais. E deixa-se conduzir num dos ensinamentos mais extraordinários que foram legados à humanidade de todos os tempos, de uma beleza, de uma profundidade, porque Jesus não só veio ao mundo para nos trazer a mensagem mais importante e mais significativa para a humanidade de todos os tempos, para o mundo, mas ele veio na condição de mestre, e honrando esse designativo tão excelente. O verdadeiro mestre não é somente aquele que ensina, mas, sobretudo, é aquele que vivencia o que está ensinando, porque dessa forma o ensinamento ficará gravado para sempre, nas mentes, nos corações, porque nós jamais esqueceremos as pessoas que agiram para conosco de uma forma branda, de uma forma pacífica, de uma forma em que o perdão, em que o entendimento, em que a compreensão se fizeram presentes em primeiro lugar. As palavras nós podemos até esquecer, mas as posturas nós jamais esqueceremos. Por isso é que Jesus jamais será olvidado.
será esquecido, porque Jesus viveu tudo aquilo que Ele ensinou. Se Ele nos trouxe a lei maior, que é a lei de amor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo, dizendo que ali estavam reunidas toda a lei e todos os profetas. Ele vivenciou cada ensinamento. E o mais sublime de tudo isso é que nada precisava expiar, porque na condição de espírito puro, que Jesus o é, já comunga com o Pai Celestial. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um, no sentido de haver uma comunhão tão perfeita entre eles. Jesus, então, vivencia a grande lei de amor. E nós sabemos que o amor, quando é posto em movimento, quando está em atividade, passa a chamar-se caridade. Caridade é o amor em movimento, é o amor em ação. E o Mestre, em todos os momentos de sua vida, ensinou, mas vivenciou. Na condição de espírito puro, não precisava passar por nada do que passou, mas passando, estava nos ensinando, meus irmãos, assim precisamos passar pelas situações. Se alguém te ofender, é o perdão. Se alguém te bater numa face, oferece a outra face. Como aconteceu quando for indagado pelo sumo sacerdote: o que é que tu ensinas? Se o senhor quiser saber o que eu ensino, basta perguntar a uma dessas pessoas que me seguem, e eles irão te falar. O soldado, rude, tosco, ignorante, no sentido de desconhecer as realidades maiores, entende que aquilo for uma agressão ao sumo sacerdote e dá um tapa no rosto de Jesus. Imaginemos o que é um tapa da mão de um soldado acostumado à arte da guerra, aos exercícios pesados, o impacto daquele tapa no rosto de Jesus, que imperturbável redargue: se eu falei alguma coisa errada, me diz o que eu falei de errado, mas se eu não falei nada de errado, por que me bates? E nós nos deparamos com situações assim hoje, no trânsito, na rua, e por olvidar, por esquecer, ou por não conhecer, ou por não reflexionar a respeito dos ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos para nós, as pessoas reagem em vez de agir. E todas as vezes que reagimos, em vez de agir com bom senso, com moderação, com entendimento, as consequências podem ser desastrosas. Conversávamos com um rapaz de 18 anos, na penitenciária estadual de Maringá. Rapaz magrinho. Olhava para ele e eu falei: mas uma criança albergada aqui nessa instituição, quantos anos você tem? 18. Parecia que tinha 14, 15 anos. E pergunta para ele: o que te trouxe para cá? Uma agressão. Fora possível trabalhar nesse processo? Hoje sim, naquela época não. Desculpe, ele tinha 19 anos. Já fazia 1 ano que ele estava na instituição. Não foi possível, porque a pessoa veio e me agrediu, deu um tapa no meu rosto. E ao dar o tapa no meu rosto, eu não pensei, eu reagi. Tirou a vida da pessoa. E agora, 19 anos. Aconteceram 1 ano antes, com 18. Muito tempo agora no encarceramento.
num sistema às vezes de difícil processo reeducativo para as pessoas. Faltou a reflexão a respeito dos ensinamentos de Jesus. Precisamos todos meditar a respeito dos ensinamentos. Uma obra extraordinária, que sempre teve um grande impacto em nossa vida, o livro Renúncia, dentro dos romances históricos trazidos pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos abençoadas do médium saudoso Francisco Cândido Xavier. O ano de 1940, foram lançadas 2 obras extraordinárias, há 2000 anos. 50 anos depois, contando a história do senador, agora trajando a indumentária de Nestório, o escravo, para depois, no ano de 1942, ser apresentada a obra magnífica, Paulo e Estevão, uma das obras mais extraordinárias também, que tivemos conhecimento até hoje, mas foi em 1943 que foi apresentada a obra Renúncia. Depois, 10 anos depois, em 53, Ave Cristo, fechando então a série dos 5 romances históricos. Mas o livro Renúncia sempre nos chamou a atenção, porque um espírito de Escol, vinda das Pleiades, Alcíone, vem ao mundo para ter uma vida de renúncia. O que é tão difícil para nós ainda renunciar sobre todos os aspectos. Mas nos chama a atenção na segunda parte, capítulo 3, quando ela então, jovem, retorna a Paris e vai trabalhar como governanta na casa de seu pai, que não sabia que era sua filha. E ela então, uma pessoa exemplar, apesar da pouca idade, a todos cativava com as suas posturas, com os seus procederes, as suas falas, os seus ensinamentos sempre pautados, sempre equilibrados, e chamar a atenção daquela família. E o senhor Jacques, pai então da moça com a qual Cirilo se casara, em segundas núpcias, tendo grande afeição por ela, convida para participar das reflexões do Evangelho, que eram realizadas 2 vezes por semana, às quartas e aos sábados, onde em família reuniam-se para ler o Novo Testamento, como nós fazemos hoje, quando reunimos-nos em nossos lares para fazer o Evangelho no lar, que é a grande bênção, que é a grande luz, quando nós abrimos as portas do nosso lar para receber Jesus, a espiritualidade amiga. E então ela é convidada e perguntam para ela: como que você conhece a obra? Ela fala assim: nós tivemos oportunidade de, na Espanha, na companhia de Padre Damiano, parênteses, Emmanuel, reencarnado àquela época como Padre Damiano, um homem que proporcionou tantos direcionamentos à família Davenport, Villemille. E então ela diz, e pergunta para ela, o senhor Jacques pergunta: vocês estudavam? Ela diz: nós estudávamos o Evangelho de Jesus, mas nós estudamos versículo por versículo, porque são mananciais de sabedoria, de luz e de amor. Então nós estudamos versículo por versículo. E ele diz: não, nós estudamos aqui um capítulo todo para depois comentar. E ela disse: nós estudamos por versículo porque cada um deles tem tesouros inestimáveis que só poderão ser encontrados se forem perscrutados, palavra difícil, né? Se forem analisados com bastante entendimento, se forem refletidos, aí nós poderemos atingir os seus objetivos, chegar no âmago, na essência do ensinamento. E então ela fala uma frase, um registro que sempre nos chamou muita atenção. Ela diz:
o Evangelho de Jesus, no nosso entendimento, conforme aprendemos com o Padre Damiano, Espírito Emmanuel, ele tem 4 grandes direcionamentos em nossas vidas. O Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, em primeiro lugar. Tomarmos conhecimento com essa obra magnífica, conhecê-la. Depois, o Evangelho de Jesus precisa ser reflexionado ou, na sua expressão, meditado. Nós precisamos meditar a respeito de cada ensinamento do Evangelho de Jesus. Mas mais do que isso, o Evangelho de Jesus também precisa ser sentido. E tem toda a lógica. Conhecemos a obra, tomamos conhecimento, tomamos contato, vamos conhecer a obra, mas só conhecer não é suficiente. Ele tem que ser meditado, pegar cada trecho e reflexionar profundamente, maduramente, a respeito da beleza daqueles ensinamentos. Passamos pelo crivo da razão, da intelectualidade, mas acima de tudo precisa passar também pelo coração. O Evangelho deve ser sentido. E agora vem a parte mais importante. O Evangelho de Jesus deve ser conhecido, deve ser meditado, deve ser sentido, mas acima de tudo, o Evangelho de Jesus deve ser vivenciado. O nosso processo reencarnatório somente começará a ter significação efetivamente quando nós começarmos a vivenciar o Evangelho de Jesus. Vamos repetir, pela importância. O nosso processo reencarnatório somente começará a ter significação quando nós começarmos a viver, a vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então esse é o grande convite que a doutrina espírita faz para todos nós, vivermos o Evangelho de Jesus, vivenciarmos no seu dia a dia, em todos os momentos, em todas as ocasiões, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, não importa o que estejamos fazendo, mas em todos os momentos haverá ensejo e oportunidade para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Amar e servir é o grande direcionamento em nossa vida. Amar e servir. Cada vez mais, em todas as oportunidades. No livro Dicionário da Alma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, se nós formos procurar a palavra servir, a espiritualidade vai nos dizer que servir é a grande oportunidade bênção que é concedida desde o verme, aquele que rasteja, está no seu princípio espiritual ainda, no início da grande evolução, do grande processo, até o arcanjo, só para demonstrar as duas pontas do grande processo evolucional. Então ele diz, desde o simples verme, simples e humilde, até o arcanjo, todos nós temos oportunidades de servir à causa do amor, a qual todos nós estamos inseridos nesse processo, nessas oportunidades bênçãos. E é tão profundo esse conceito, esse significado, porque ele diz desde o ser mais simples, que está ali no seu processo ainda instintivo, mas colaborando para o desenvolvimento, para a evolução do mundo e da própria evolução do seu princípio espiritual, até o arcanjo que está lá no outro lado do processo evolutivo. Todos nós temos oportunidades, bênçãos de servir daquilo que nós estivermos fazendo. Então vejamos nós, tudo são bênçãos, tudo são oportunidades de servir. Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, vai nos dizer que servir no sentido cristão da palavra vai ocorrer quando nós
renunciamos a nós mesmos para poder realizar algo em proveito de outrem ou em proveito de outras pessoas. E quanto maior for a renúncia, maior será a significação do ato, do gesto. Consequentemente, maiores méritos também haverão em servir. Então precisamos servir sempre mais e melhor. Fazer aquilo que nos compete. Hoje é o dia do trabalho. Então nós precisamos servir honrando as nossas atividades profissionais sempre. Somos remunerados para isso. Então precisamos nos capacitar para poder prestar o melhor serviço, da melhor forma, da melhor maneira, porque todo o nosso serviço será em proveito ou em benefício de alguém. Não importa qual serviço seja esse, precisamos fazê-lo com desprendimento, pensando de que maneira eu posso suprir as necessidades deste que me procura. Em nossas atividades bancárias, nos deparamos a todo momento com pessoas que nos procuram para resolver as suas necessidades, os seus anseios, as suas demandas. Então precisamos estar preparados, capacitados, qualificados para atender cada vez mais e melhor. Isso é servir. Remunerados somos para isso, mas servir, podemos servir a todo momento, em todas as situações, fazendo aquilo que possa parecer o mais simples, mas é servir. Passou ali na cozinha, tem uma loucinha ali que não foi lavada. Ao lavar aquela louça, estamos servindo. A louça já foi lavada, está no escorredor. Ao secar aquela louça, já estamos servindo. Ao guardar alguma coisa que ficou fora do lugar, estamos servindo. Ajudar, sempre haverá oportunidades de ajudar e de servir. Tudo começa a se enobrecer, se intensificar, quando nós começamos a perceber as necessidades do próximo, sem que nos seja pedido. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, são registrados os infortúnios ocultos, quando a pessoa consegue ver que há uma necessidade que não foi expressada, que não foi verbalizada, mas a pessoa que viu, sentiu aquela necessidade. E em sentindo, atua para minorar, para suavizar, para abrandar, porque os sirineus somos todos nós. Diante de qualquer necessidade do mundo, diante de qualquer necessidade dos irmãos, nós somos os sirineus. Por isso que essa figura é tão representativa do sirineu, que foi ali para ajudar no momento de dificuldade, de dor, no momento tão difícil. Então, todos nós somos chamados a todo momento para ajudar, para colaborar. O Espírito Emmanuel nos diz que quando nós formos capazes de perceber a dor, a angústia, o sofrimento ou a necessidade em alguém, é porque nós já estamos em condições de ajudar e de atender a esse alguém. Isso é profundo, porque quanto tempo nós sequer fomos capazes de perceber a necessidade, a dor, a angústia, o sofrimento de alguém? Ou se percebemos, fomos indiferentes? Mas se agora percebermos e aquilo nos tocar, quer dizer que nós já estamos em condições de ajudar, já estamos em condições de servir. E dentro do servir, o ensinamento mais sublime vivido por Jesus, quando uma conversa infrutífera começa a ocorrer, um pouco antes da última ceia, do último encontro de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos, era tão pequena aquela discussão. Quem era o maior dentre eles? Quem seria o mais importante na divulgação da mensagem? E Jesus vai fazer um daqueles ensinamentos sem palavras, aqueles não ditos que são tão significativos quanto aqueles que são ditos.
Ao ver a discussão se formar, cinge-se com uma toalha. Cinge-se, coloca a toalha ao derredor dos rins, coloca a toalha ao derredor da cintura e, tomando de uma bacia, de um jarro com água, começa a lavar os pés dos discípulos. E esse ato é tão significativo porque as pessoas viajavam da forma que lhes era possível, muitas viajavam a pé. Então imaginemos, era dentro da recepção que os israelitas sempre proporcionaram a todos, era um ato de grande respeito quando alguém chegava à sua casa, que eles ordenassem que um dos escravos fosse lavar os pés daquele viajante, aquela pessoa que estava sendo recebida ou recepcionada em sua casa. Era um ato de grande cortesia e de deferência para com a pessoa que estava vindo visitá-lo. Mas Jesus, então, vai realizar este ato, que era o realizado pelos escravos mais simples, os serviçais mais humildes, realizavam esse ato. Lavou os pés dos discípulos para dar o grande ensinamento da humildade. Jesus não só ensinou, mas Jesus exemplificou e vivenciou, dizendo então, após, para que o ensinamento jamais fosse esquecido, depois do ensinamento silencioso, para reforçar a grandiosidade, fala aos amigos: chamai-me de mestre e senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Mas então, se eu, sendo mestre, o Senhor lava os pés dos amigos, é para que vós também aprendei com esse ensinamento. Porque todo aquele que quiser ser o maior no reino dos céus ou no reino de Deus, seja o servidor, em primeiro lugar, de todos os demais. É um dos ensinamentos mais sublimes que nós recebemos até hoje. Imaginemos, o ser mais extraordinário, perfeito, que comunga com Deus, estando aqui conosco encarnado, realiza esse ensinamento sendo vivenciado. É sublime demais, é extraordinário demais para passar despercebido por nós, porque temos o exemplo, ele é o modelo, ele é o guia, conforme nos diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, à humanidade, para lhe servir de modelo e de guia? E a resposta: Jesus, o nosso modelo e o nosso guia. Então, servir cada vez mais, servir cada vez melhor, é o que nos compete. Num outro rápido registro também, o nobre espírito Meimei, no livro Pai Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, teria a oportunidade de deixar um ensinamento simples, mas tão sublime. Então ela narra que o apóstolo e discípulo João fora chamado pelo seu pai Zebedeu e convocado a ir a uma outra cidade vizinha para realizar um trabalho referente ao núcleo familiar. E o jovem, o mais jovem de todos os discípulos, ficou então entristecido, porque naquele dia tinham outro compromisso, iriam à montanha, mas o respeito aos pais era algo tão extraordinário naquela época, deveria ser sempre. Hoje, mais do que nunca, deveria ser. Mas tanto temos ainda a aprender. Mas então, em respeito a seu pai, contrariado, vai à cidade vizinha resolver aquelas situações. Fica 4 dias na cidade e, ao retornar, fala para o seu pai: pai, conseguimos resolver tudo da melhor maneira possível. Mas Zebedeu ficou entristecido porque percebeu que João não estava feliz, não estava contente, estava acabrunhado, estava chateado. E Jesus então vai conversar com ele: João, foste à cidade e resolveste aquilo ao qual fora incumbido?
Fui, Senhor, e me desincumbi do que tinha que ser feito. Respondeu de forma seca ao mestre. Então Jesus olha para ele: realizaste então tudo aquilo que Deus te solicitou por intermédio de teu pai? Realizaste? Sim, Senhor, realizei. Mas ele vai dizer, então, Jesus olha para ele e diz: só não realizaste aquilo que fora mais importante. Ele diz: como, Senhor? Eu fui lá e realizei tudo o que me foi pedido. Mas o mais importante você não fez, João, que era ter feito com alegria, com desprendimento, com serenidade, sabendo que é ao Pai que nós fazemos todas as coisas em primeiro lugar. Como tão bem asseverou o apóstolo Paulo na sua epístola aos Tessalonicenses: e tudo o que fazei-o, fazei-o como se ao Senhor o fizesse, e não aos homens. Então, João, te faltou alegria, te faltou serenidade, contentamento ao realizar algo que o Pai te pede por intermédio de teu Pai. E ele então entende e diz: Senhor, tens razão. Não tive alegria ao realizar, foi como se fosse uma obrigação o que eu fiz. Muda o seu semblante, vai falar com o seu pai. E agora Zebedeu, vendo que o filho estava alegre, radiante, fica feliz também. Então, amigos, tudo que realizarmos, realizemos com alegria. Para alguém é uma necessidade. Não importa se o pedido é descabido, se é tão simples assim, porque não existe nada tão simples nesse mundo que não deixe de ser atendido, ou que não possa ser atendido com tranquilidade, com paz, com alegria, com sorriso. Porque fazer é obrigação. Agora, fazer contente, aí já é elevação de quem faz. E todos nós que recebemos algo feito com alegria, como é bom. Como é bom ser bem atendido numa repartição pública, num banco, em qualquer lugar que nós formos. Como é bom ser bem atendido. Com alegria, com educação, com gentileza, elegância no atendimento, nas posturas, porque essa é a mais importante de todas as elegâncias. É a elegância na postura, no dirigir-se às pessoas, no atender às pessoas. E um servidor elegante é extraordinário. Então, meus amigos, irmãos, o tempo já está nos convidando às nossas reflexões finais. Gostaríamos, então, de relembrar nessa data tão importante e tão significativa, em que nós, os trabalhadores do Senhor, aqui nos encontramos confraternizando. Mas todos os nossos encontros devem ser fraternos. Os grupos, antes de serem grupos de estudos, devem ser grupos fraternos, onde um vibre pelo outro. Tomarmos por hábito elencar as pessoas do nosso grupo de estudo, do nosso grupo de atividades, e antes de nos entregarmos ao sono reparador, fazer orações por eles, fazer orações pelo trabalho, pela atividade, pela casa que tanto bem nos tem feito. Que alegria poder nos reencontrar novamente nessa casa, com trabalhadores, com irmãos. Nós que ficamos praticamente 2 anos sem estar na casa espírita, como sentimos, quanta falta ela nos faz. Ao adentrarmos na Associação Espírita de Maringá, depois de 2 longos anos, que alegria, que emoção, quanto a gente recebe aqui na casa espírita, quanto nós estamos recebendo nesse momento. Então, lembremos-nos sempre, trabalhadores da seara do Mestre Jesus, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que somos todos nós, da última hora, dos últimos minutos da última hora, ditosos todos aqueles que trabalham, tendo por único objetivo a caridade, e o bem, e a harmonia, nos diz o item 5, obreiros do Senhor, que somos todos nós, obreiros do Senhor,
Ditosos somos todos aqueles que o nosso único móvel seja a caridade, o entendimento, a paz, porque vai dizer o Espírito de verdade nessa mensagem: todos serão recompensados pelo cêntuplo do que houverem feito. Ditosos e felizes, e que possamos todos nós, nas nossas atividades, fazer sempre o melhor, as nossas possibilidades, para que quando um dia o Senhor volte, possa encontrar a obra concluída. Somos os obreiros do Senhor na casa espírita, somos os obreiros do Senhor na família, na sociedade, no trabalho, na rua, aonde nós estivermos, nós somos os trabalhadores do Senhor. Ditosos e felizes são aqueles que os nossos móveis, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos impulsiona, seja o amor, seja a caridade, seja o entendimento, seja o equilíbrio, seja a harmonia e seja a paz. Ditosos e felizes somos nós, todos os trabalhadores. E agora sim, para encerrar, nós gostaríamos então de relembrar o Espírito José Silvério Horta, que pelas mãos abençoadas do saudoso médium Francisco Cândido Xavier, nos traz a sua prece em forma de poema. E nós sempre nos perguntamos, é uma prece ou é um poema? São os dois, porque é uma prece em forma de poema, é um poema em forma de prece que nos eleva. José Silvério Horta, um sacerdote dos nossos irmãos do segmento religioso da Igreja Católica, os nossos irmãos, enquanto aqui na Terra encarnado, viveu a mensagem de Jesus, porque ele recebia na sua paróquia as pessoas necessitadas, alimentava-as, banhava-as, vestia-as e não raras vezes cedia a sua cama para que as pessoas pudessem repousar, pudessem descansar. Um homem que viveu a mensagem de Jesus. Então o Espírito José Silvério Horta retorna ao plano espiritual, mas um obreiro do Senhor que continua nas atividades e traz então o seu poema, a sua mensagem, intitulado Prece, que se encontra na obra A Luz da Oração e Antologia dos Imortais. Então nos diz o Espírito José Silvério Horta: Louvado seja, Senhor, nas glórias do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Todos nós, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas. Mesmo assim, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta, e que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza. Liberta, Senhor, nossa alma presa a tanto erro e a tanta imperfeição. Ó Mestre Celso da verdade, hoje e sempre, e em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, na sublimidade da ação e no templo do nosso coração. Espírito José Silvério Horta, pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier,
Amigos, ao Grupo Espírita Mensageiros da Paz, todos os amigos, nosso muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que continuemos na condição de obreiros do Senhor, que todos nós somos. Muito obrigado a todos, muita luz, muita paz, um ótimo domingo. O que dizer para um amigo que vem num dia tão especial e alimenta as nossas almas? Realmente estamos muito saudosos de Jesus. E para nós, trabalhadores, em todas as áreas, mas também para o Cristo, tem dias que nós cansamos e nós precisávamos disso. Então, muito obrigada. E ele vem, traz uma palestra linda, nos reconforta e ainda faz uma prece maravilhosa como essa. Então, é só gratidão. E alimentados do nosso espírito dessa forma, só temos que agradecer a todos, aqueles que nos acompanharam pelos seus lares. E que bom que ficará disponível para que a gente possa ouvir e ouvir e ouvir e nos alimentarmos mais uma vez com essas palavras de servir e servir com amor. E a todos que aqui estão presentes, fica o nosso convite de todo o nosso coração para que possam vir aqui na Educa ao lado, que é uma das obras assistenciais, uma das obras que o Gen Paz faz, para tomarmos um café preparado com muito carinho e desfrutarmos mais alguns momentos com o nosso amigo. Então, um ótimo dia a todos, muito obrigada pela presença e que a gente possa continuar a nossa confraternização. Um bom domingo a todos.